Realizou-se esta quarta-feira no Museu do Cortume, em Alcanena, a apresentação do Guia Curtimenta e Acabamento de Peles, guia de orientação sobre o licenciamento e exercício da atividade. Tratou-se de uma iniciativa do município de Alcanena, do Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, do IAPMEI e do Sistema da Indústria Responsável, com presença também da Secretária de Estado do Ambiente no encerramento desta apresentação. Na sessão de abertura, a Presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Aceiceira, começaria por referir a ação do Observatório Ambiental de Alcanena, que tem reunido com frequência e que, de forma colaborativa, tem exercido a sua atividade. Temos vindo a trabalhar por isso de forma colaborativa, cada entidade dentro das suas áreas de competência, e foi com muito agrado que, ao receber a proposta do Dr. João Pimentel para a produção deste guia, um guia orientador para o processo de licenciamento da atividade da indústria do setor dos cortumes, das empresas, das indústrias que têm estes processos de curtimenta e produção de peles. Obviamente tive que agarrar esta oportunidade de bom grado. É um guia orientador para todos, para as entidades que têm esta responsabilidade de licenciar, mas é um guia orientador também, é isso que se pretende, para as próprias empresas, para procurarem também, pedagogicamente, desenvolver as melhorias e alterar os procedimentos que têm necessariamente que ser feitos para se procurar cumprir quer a legislação, quer regulamentos em vigor e desenvolver as boas práticas. Acreditem que ainda há muito trabalho a fazer nesta área. Nós temos uma representatividade forte de mais de meia centena de empresas de cortumes aqui na nossa região. Temos uma maior percentagem com licença de exploração, mas temos ainda uma percentagem muito reduzida com licença de utilização. E por isso, por vezes, esta dimensão não é sentida por parte das empresas como tão necessária, mas é. Portanto, há exigências e requisitos legais a cumprir do ponto de vista do licenciamento, de procurarem garantir que as unidades industriais estão realmente a funcionar cumprindo o que têm que cumprir, e nesse desígnio nós sentimos todos que ainda há muito trabalho a percorrer. Mas é um trabalho que tem que ser percorrido em conjunto. E isso a Câmara Municipal sempre teve esse registro, sempre deu essa nota, e temos que o procurar reforçar. Esta dimensão do licenciamento industrial, tendo este guia orientador, que é um passo muito importante, que está aqui a ser apresentado de forma até exemplar e pioneira aqui em Alcanena. É um bom exemplo da colaboração que o IAPMEI tem também e pode ter também a este nível, e desde a primeira hora agora temos que o passo seguinte é garantir a sua implementação. E se não houver uma sensibilização por parte de todos e por parte de cada um dos empresários, portanto, será um processo muito mais difícil, mas também, lá está, ninguém deve procurar manter as suas unidades industriais a funcionar sem ter uma preocupação de garantir que está tudo a funcionar em condições. Por isso, um apelo, e é um apelo que continua a ser pertinente, acreditem. Pelos registros que nós temos, pelo conhecimento que nós temos da realidade, e nós estamos cá não é para encerrar unidades, é para colaborar para que elas se mantenham abertas, mas que se mantenham abertas a cumprir realmente a legislação que tem que ser cumprida, e a dando sempre cada vez mais bons exemplos, nomeadamente ao nível das boas práticas ambientais, dos desafios que se vão colocando em crescendo, nomeadamente agora com o exemplo da economia circular, procurar fazer bem aquilo que tem que ser feito. E essa é a forma mais garantida,
compreendendo constrangimentos que se vão enfrentar, que todos os setores ao nível da nossa economia vão enfrentando, portanto, é cíclico, e aqui também já houve bons exemplos de conseguirem enfrentar constrangimentos, e há constrangimentos que continuam sempre a ter que ser enfrentados, mas têm que ser enfrentados também desta forma, com esta visão integrada de afirmação pela qualidade e de afirmação pelas boas práticas. São estes elementos seguramente os mais distintivos que permitem a afirmação e o desenvolvimento e crescimento de qualquer setor, de qualquer atividade, e neste caso em concreto, desta em que nos encontramos como principal setor aqui do nosso concelho, que é o setor de Portunos. O diretor-geral do STIC, Alcino Martinho, foi também um dos oradores da sessão, responsável pelo Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, que se referiu ao novo guia como um instrumento fundamental para a atividade de todos os intervenientes no setor. Portanto, é um instrumento de grande utilidade que reúne uma quantidade, uma panóplia de regulamentações, legislações, como todos sabem no dia-a-dia, matérias muito complexas. E conseguiu-se reunir num documento. É claro que isto nunca estará terminado, não é? Mas acho que é um bom trabalho que está ali, bastante útil, quer para as entidades que têm o papel de licenciadoras, não é? A APMEI, a Câmara, mas também para as empresas, porque têm ali uma boa ferramenta. Não é um guia de curtimento de peles, como chegou a ser posto no convite, deu alguma baralhação, que chegou-me a alguns comentários. Não é um guia de licenciamento, não é? Portanto, mas que ajuda muitas empresas também, porque reúne ali toda a legislação, da mais diversa, não é? Portanto, vamos ver se todas as coisas melhoram. É um instrumento importante. Agora, também importante é a atividade de licenciamento em si, que já não tem a ver com o guia, não é? Portanto, sabemos que há condicionalismos, naturalmente, não é? De perímetro urbano, coisas do género. Mas há empresas também que precisam de expandir, precisam de reestruturar, modernizar, e julgo que devem ser também criadas condições que facilitem todos esses processos, não é? Ou até criar alternativas de localizações. Já se fala há muitos anos em uma zona industrial aqui em Alcanena, mas até agora ainda não houve muitas condições para isso, não é? Mas tudo isso contribui para que as empresas também consigam desenvolver-se, não é? E este concelho, como todos sabemos, tem uma tradição industrial forte, não é? Desde sempre, e há de continuar a ter, não é? Portanto, assim, toda a gente conflua no mesmo sentido, não é? Eu julgo que isso vai haver condições. Nós temos recebido, inclusive, visitas de empresários estrangeiros, lá no STIC, temos recebido alguns, com interesse em instalar-se aqui também em Alcanena. Até agora ainda não se concretizou, por talvez terem entendido que não havia condições, mas isso tem acontecido nos últimos tempos. Portanto, é também um sinal de que há aqui alguma capacidade de atratividade. Nós temos aqui, como todos sabemos, infraestruturas de caráter ambiental que são indispensáveis para este tipo de indústria, não é? E até pode permitir a instalação de outro tipo de indústrias, porque temos uma etar com uma boa capacidade, desde que se cumpram regras, não é? Portanto, tudo isso complementa e ajuda também à atividade de Curtumes em si, não é? Bom, são tudo questões que estão abertas e que já têm sido faladas ao longo do tempo, não é? Mais numa altura em que os temas da sustentabilidade, da chamada economia circular, as tais simbioses, bom, se houver aqui uma complementaridade até da atividades, tudo isso está em aberto neste momento e estes temas são hoje muito na ordem do dia. Destaque também para a intervenção do presidente do IAPMEI, Nuno Mangas, que referiu que o novo guia resultou de um trabalho que envolveu um conjunto vasto de parceiros. Deixo três notas sobre isto. Nós queremos, sobretudo, que este seja uma referência de apoio técnico para as empresas, em primeiro lugar, ou seja, para perceberem o que é que é necessário fazer para poderem dizer que tem uma atividade licenciada, tem uma atividade que cumpre com aquilo que são os normativos e as regras legais existentes no nosso país, mas também que apoie naturalmente as entidades públicas que atuam neste domínio.
E queremos fazer isto de uma forma que seja simples, clara, transparente, não levante grandes dúvidas. Às vezes uma das maiores dificuldades com que nos deparamos, seja numa organização como o IAPMEI, seja numa empresa ou num município, é quando as coisas não são suficientemente claras, quando a linguagem não é simples, não é entendível e eventualmente às vezes é preciso mais que um especialista para interpretar. O que nós procuramos aqui com este guia é que efetivamente tivesse uma linguagem clara, permitisse clarificar e simplificar conceitos, simplificar não no sentido de os tornar mais fáceis, mas no sentido de os tornar mais facilmente entendíveis pelos diferentes atores. E que, de alguma maneira, também permitisse interpretar, de alguma maneira, dar uma interpretação clara da lei e daquilo que é preciso que cada uma destas entidades faça. E, portanto, foi isso que procurámos fazer, procurámos ter neste guia e, com isto, também dar o nosso contributo para termos uma indústria que queremos que tenha pujança do ponto de vista económico, do ponto de vista social, mas também do ponto de vista daquilo que é a sustentabilidade seja ao nível económico, seja ao nível ambiental, e por isso se quiserem, uma primeira razão. A segunda, permita-me destacar, o Sr. Presidente de alguma maneira já referiu aqui, mas permita-me que reforce a questão desta parceria e de ter sido um trabalho que foi feito a várias mãos. Se por um lado o IAPMEI teve esta responsabilidade de alguma maneira de coordenar este trabalho, mas efetivamente ele só foi possível porque houve aqui um conjunto de parceiros que se envolveram no desenvolvimento deste trabalho, e por isso mais uma vez deixar aqui os nossos agradecimentos ao STIC, à Câmara Municipal, às empresas que referi e a todos aqueles que tiveram envolvidos no levantamento, na análise, na discussão conjunta, porque necessariamente nem sempre as coisas são aquilo que muitas vezes é claro para uma entidade que está a licenciar, não é evidente para a empresa ou para quem está na empresa, e portanto muitas vezes há que confrontar aqui opiniões, confrontar análise e a partir daí construir aquilo que deve ser o caminho a percorrer nesta matéria de licenciamento. Destacar aqui mais uma vez as entidades e referir agora, permitam-me que refira, as entidades que também colaboraram no âmbito do Observatório. Falo da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, falo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, da Administração Regional de Saúde e, naturalmente, da Associação Portuguesa do Ambiente. Também um agradecimento especial em nome do IAPMEI pela participação, pelo seu envolvimento, pelos contributos que deram para este guia que iremos apresentar de seguida, que vai estar disponível na internet, portanto estará acessível a todos. Vamos equacionar se justifica ou não fazer alguma edição em papel, mas ele estará disponível em PDF para consulta, e a ideia é que seja um documento dinâmico, ou seja, chegarmos aqui ao final de 6 meses, um ano, se calhar uma avaliação de um ano, chegarmos à conclusão que mesmo assim, apesar de querermos ter sido claros, houve algum aspecto que mereça alguma reflexão e algum melhoramento, é evidente que o faremos, e portanto deixo já também aqui, em nome do IAPMEI, este desafio de nos fazer chegar sugestões, críticas, desde que sejam construtivas, para melhorarmos este documento. Uma última nota, porque estou aqui sobretudo para ouvir a apresentação do guia, uma última nota também para dizer que esta é uma boa forma também de colaborarmos e de alguma maneira de vermos como é que, muitas vezes, aquilo que são competências que passam de uma esfera para outra, quando as entidades colaboram, isso é possível ser feito de uma forma em que todos ganham. Aqui, efetivamente, se numa primeira fase houve aqui alguma dificuldade, porque, efetivamente, o que nós constatamos, e não acaba por não ser culpa de ninguém, mas o que nós constatamos é que muitas vezes os municípios não estavam preparados do ponto de vista técnico, não tinham as pessoas, porque não era uma atividade que estivesse no âmbito dos municípios para acompanhar estas matérias. O que é facto é que, com a colaboração entre ambas as entidades, está a ser possível passar este conhecimento e dotar, neste caso, o município de competências neste âmbito. E este guia é uma prova disso e é mais um contributo para isso, e, portanto, deixar também esta nota de que, quando há abertura para colaborarmos e trabalharmos em conjunto, efetivamente conseguimos
fazer mais e melhor, e sobretudo aquilo que poderia ser numa primeira fase uma dificuldade, na prática também se transformou numa oportunidade, e transformou-se sobretudo numa oportunidade de fazermos um guia que neste caso é o primeiro guia que o IAPMEI, tanto quanto é o meu conhecimento, faz nesta matéria para uma atividade específica, e tendo em conta e tendo em vista, de alguma maneira, responder também a esta necessidade. E, portanto, dizer isso, agradecer a abertura também do município para este efeito, e, sobretudo, agradecer-vos a todos vós, agradecer mais uma vez às equipas, e esperar, e estou certo que assim será, que este guia, que este trabalho possa ser útil, e que aquilo que a Sra. Presidente dizia há pouco, o facto de termos aqui um trabalho relevante a fazermos na área do licenciamento, que este guia possa contribuir para que a situação se inverta, ou se melhore, se quiser, nos próximos anos, e cada vez mais tenhamos atividades nesta indústria licenciadas, e que possam, de alguma maneira, corresponder àquilo que são os requisitos legais existentes no nosso país.